Pessoal, chega mais, porque agora, hoje eu vou mostrar a tcheca de verdade. Oi. Eu tô aqui hoje com a Martina, né? Não é Martina, é Martina em tcheco. Isso. E ela é uma amiga minha de anos e ela vai contar um pouco pra gente da experiência que ela teve no Brasil e no final ela vai falar o que os tchecos gostam no Brasil. Claro que a gente não pode generalizar, né? Porque o Brasil é muito grande, nós temos várias culturas e a gente também não pode generalizar a opinião dela em nome de todos os tchecos. Mas ela vai falar as 5 principais coisas que ela gostou no Brasil. Enquanto nós tá aqui tomando uma cachaça. Saúde. Saúde. Hoje a Martina vai contar pra nós o que ela foi aprontar lá no Brasil. Isso. Eu fui para o Brasil pela primeira vez faz já 15 anos e eu viajei como turista pela primeira vez. Eu visitei Rio, as Cataratas de Iguaçu e Pantanal. Ah, claro, é os pontos turísticos Isso. mais desejados e tal. O que você achou do Pantanal? Eu adorei o Pantanal, vi muitos bichos que geralmente a gente vê aqui só no jardim zoológico e uma natureza linda. Eu acho que pra tcheca essa região do Brasil do Norte, Paraná e tal, é bem mais exótica do que pelo menos o Rio, né? Que o pessoal vai muito pro Rio, a ponto turístico. Sim, os tchecos gostam bastante de turismo e tal, natureza. Então, o Pantanal oferece uma visão muito legal porque você consegue ver os bichos, na verdade, melhor do que no Amazonas, por exemplo, que é um espaço mais aberto, então você pode ver o jacaré e bastante pássaros. Tá bom. Então, você foi pra lá e depois você fez faculdade, você trabalhou? Depois, tipo assim, tem que dizer que me apaixonei quando eu viajei pela primeira vez para o Brasil. Chorei no avião, que não queria voltar mais para a Europa. E eu estava pensando o que vou fazer, como posso voltar. E na verdade antes já fiz faculdade de português, mas eu comecei a estudar mestrado e eu consegui uma bolsa para Florianópolis. Então eu fiquei 7 meses em Floripa, curtindo praia, estudando, claro, também. Sim. E você já falava português ou você aprendeu lá? Você falava desde aqui? Sim. Entendi. Comecei a estudar aqui em Bernal, faculdade de letras. E surgiu uma oportunidade de trabalhar no Brasil como professora da língua tcheca. Sim. Para as comunidades tchecas, porque assim trabalham os professores no mundo inteiro. Então, como eu falava português e eu já era professora de tcheco, viajei para o Brasil desse jeito. E quanto tempo você morou no Brasil, você lembra? Sim, se você junta tudo, vai dar 7 anos. 7 anos no Brasil é muito tempo, muito tempo. E você se casou, teve filhos? Conta o que foi lá no Brasil. A gente não combinou isso. Eu tava morando com meu namorado, então quer dizer que se você já mora no Brasil, já chama esposo, né? Já é um pouquinho diferente de aqui. Então, Martina, fala pra nós agora o que você mais gostou no Brasil, ou o que você acha que os tchecos mais gostam no Brasil? Eu não tenho dúvida, eu acho que são os brasileiros mesmo. Claro, porque são abertos, são espontâneos, não tem medo de conversar com você, chamam você para sair e são bem abertos. Isso é o que eu acho muito legal e que os tchecos, de repente, está faltando um pouquinho neles. Estão com mais medo de chamar pessoa, conhecer pessoa, falar com as pessoas estranhas que você não conhece na rua, isso que sinto falta aqui. Mas assim, você não achou isso que poderia ser um pouquinho annoying, tipo, te incomodar um pouquinho às vezes, porque pode ser que a gente às vezes é muito espaçoso, né, invade muito a privacidade, porque os tchecos são bem reservados, né. Mas nesse ponto eu descobri a minha parte brasileira, que realmente percebi que eu gosto muito disso aí, que não me incomoda. E eu tenho um exemplo, por exemplo, da minha mãe, quando ela viajou pela primeira vez para o Brasil. E ela viajou sozinha, pegou ônibus de São Paulo para Mato Grosso do Sul. E ela estava um pouquinho desesperada, não sabia onde descer, então não fala português, não fala inglês, nem um pouquinho de alemão. E o ônibus inteiro tentando ajudar, sabe? E quando ela desceu do ônibus, ela estava quase chorando. Eu falei, por que mais está chorando? Não, eles estão batendo palma, tchau. Todo o ônibus assim sentiu uma compaixão com ela.
Então isso eu acho legal, que as pessoas se importam, não deixam você na mão. Ah, isso é muito bom. É muito bom ouvir isso de estrangeiro, né? Porque a gente tem um feedback muito grande falando sobre criminalidade, assalto. Eu tenho muitos amigos aqui que têm vontade de viajar pro Brasil, mas eles têm medo porque as meninas, principalmente, escutam que vão ser estupradas, que vão ser roubadas e tal. E é muito importante pra mim ouvir um feedback positivo, né? Principalmente no momento que nós estamos passando agora, qualquer coisa boa que a gente ouça do Brasil já é muito motivador. Não tenha medo, venha para o Brasil, vale a pena. Vocês vão se apaixonar igual eu. Ah, que bom, que bom. O que mais que você gostou? Então, eu acho que o outro ponto que os tchecos procuram é a natureza, realmente. Já tocamos o assunto do Pantanal, mas não somente Pantanal, o rio Amazonas, a Amazônia que eu visitei agora, me apaixonei, as praias em Florianópolis. Eu acho lindo o Rio de Janeiro, mas eu não posso esquecer também uma parte que de repente não é tão conhecida, que eu gostaria de chamar para conhecer. É uma cidade pequena, tcheca, de origem tcheca, quer dizer, desculpa, no Mato Grosso do Sul, que se chama Batayporã. Ah, Batayporã, eu já estava lá. Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre isso, eu fiz em Zilin. Que estava comemorando, acho que os 100 anos do Batia, não sei, foi há pouco tempo atrás. Eu cheguei a fazer um vídeo lá, ficou muito legal, ficou divertido. Eu tava medindo a minha barriga com a do Batia e tal, fiz enquete com o pessoal na rua. E eu já estive em Batayporã, sem dúvida, é uma cidade muito bonita. Sim, o pessoal lá gosta de receber os tchecos, é uma troca muito boa entre os brasileiros e os tchecos e tal. É uma conexão cultural, né? Sim. Então, gente, quem tem foto aí de Batayporã, manda pra nós aqui que a gente adiciona no Facebook. Eu acho que também que os tchecos sempre ficam entusiasmados, apaixonados. É a variedade de fruta, e a comida em geral, assim, a carne de gado. Eu recebi uns meus amigos tchecos lá, fomos jantar num restaurante, foi churrasco, assim, à vontade. Eles acabaram, acho que eles iam explodir, porque adoraram tanto a carne, frutas, caipirinha, claro, não posso esquecer de caipirinha. Nós já estamos aqui na cachaçinha, né, pra esquentar, só pra não perder o hábito. Isso, há vários tipos de sorvete dessas frutas e tal. E também o jeito que se serve, né, que você pode pegar self-service. Pronto, até eu ganhei também dos meus alunos as gotinhas digestivas. Ah, que legal! Sempre comia tanto depois de uma aula. E atendimento também, não posso esquecer somente... Sim, customer service, Isso, é uma coisa que eu sinto falta aqui, não só no restaurante, mas no customer service em geral. Exatamente. Acho que às vezes falta um pouquinho de boa vontade. Isso. Às vezes, mesmo morando aqui há muito tempo, eu ainda tenho algumas dúvidas. A cultura, eu principalmente gosto muito de música brasileira. Sim. Qual que é a sua cantora assim, preferida? Eu gosto muito de Ana Carolina. Mas eu estava morando no Mato Grosso do Sul, lá era só sertaneja. Na minha região também, Minas Gerais, nós gostamos muito. Mas então música, MPB, samba e tal, eu acho muito legal. Mas também as tradições culturais. Eu morei no Sul também, então tradições gaúchas, Semana Farroupilha, festas juninas, carnaval, claro. Uma curiosidade que pode ajudar os brasileiros que estão aqui, como eu, a não esquecer o idioma que aprendeu. O que você faz para manter o idioma vivo na sua cabeça, né? Porque, por exemplo, a cachaça... Sair com os brasileiros. Sair com os brasileiros. Porque eu, por exemplo, eu estudei já o tcheco 3 anos já. Eu estudei 1 ano full time. E depois eu continuei estudando só conversação, só gramática. Mas eu não sei o que acontece. O tcheco ainda não é uma coisa fluente. Não é a minha segunda língua, vamos dizer. E o que você tem para recomendar? Sim. Além da cachaça. Não, para eu não esquecer o português mesmo, saindo com os brasileiros, meus amigos aqui em Brno, tenho bastante, então esse negócio. Também eu estou dando aula de português, tentando traduzir esses filmes brasileiros, escutar a música, ler os livros.
Em relação a filme, tipo, que tipo de filme que você gosta, por exemplo? Porque eu já reparei que geralmente os tchecos, eles gostam de uns filmes que a gente nunca nem ouviu falar do Brasil. É filme brasileiro, mas a gente nunca nem ouviu falar. E também cantores, né? Às vezes eu chego o pessoal que tá aprendendo português. Olha, Val, essa cantora aqui, eu nunca ouvi falar. Esses filmes que eu estou traduzindo são os meus amigos que eles escolhem para Festival de Filmes Brasileiros, Sim. que se chama aqui no Brasil, em Praga. E eu também tenho um gosto peculiar um pouquinho, por exemplo, umas bandas do rap indígena e também. É Então, coisa que ninguém nunca ouviu falar. Sim, então essas peculiaridades eu gosto. Porque sim. pra vocês é muito mais exótico, né? Isso, com exatamente. certeza. Eu coloquei aqui, isso é mais parte minha, pessoal, a questão de língua. Eu realmente acho que o português é uma língua tão rica, tão Melódica. melódica. Sim. Exatamente. A minha mãe fala, quando você começa a falar português, você totalmente muda. Não somente como você tá, assim, mas também os seus gestos e tal. Então eu acho a língua portuguesa muito bonita, a música em língua portuguesa bonita. Os meus alunos falaram para mim que o tcheco para eles é mais o som de uma arma, sabe? Ah, sim. É reto, mas você fica mais cantando. E alguma coisa assim que tenha lá no Brasil que você gostaria de trazer para a República Tcheca? Por exemplo, eu falo que aqui eu gostaria que lá no Brasil tivesse o transporte da República Tcheca, porque para mim seria o lugar mais lindo do mundo. A primeira coisa que passou na minha cabeça é os serviços cosméticos de salão de beleza. Eu gostaria de ter um salão de beleza no Brasil. Acho que você também, Eu né? também sinto muita falta aqui. Sim, a unha, depilação, apesar cabelo. que agora, a partir de, tipo, há uns 2 anos atrás, como começou a imigração de brasileiros pra cá, aumentou. Então agora, finalmente, eu tenho uma depiladora brasileira. Finalmente, eu tenho alguém que faça minha unha, que é brasileira. Tem cabeleireiro brasileiro. Tem pessoa que arruma a sobrancelha. Isso. Finalmente, mas antes de 2016 não tinha ninguém. Sim. E realmente eu sofria com isso. Sim, isso que estou sentindo. Eu também estou frequentando igual você. E dos brasileiros? O que você achou dos brasileiros? Dos homens. Eu gosto muito dos homens brasileiros. Ah, sim. Então tá solteira? Eu tô solteira. Então, gente, ó. A cozinha, comida brasileira, toma cachaça, toma cerveja, é a mulher dos sonhos. Então, o que você achou assim? Você achou que tinha diferença ao namorar com um brasileiro, namorar com um tcheco? O que eu vou colocar aqui só um tópico é que eu acho que os brasileiros mais demonstram os mais sentimentos. Né? Isso. Muito, então, muito. Pegando na mão e mesmo que você estivesse brigando com meu namorado, sempre saindo na rua, nunca a gente ia num canto, sabe? Sempre mantendo essa sensação que a gente é um casal. Sim, sim. Então eu vi isso aqui, que que o homem mais cuida da mulher. E também com as pessoas de idade também, que você vê as pessoas... Um respeito maior. Um respeito, pegando na mão, fazendo carinho. Então, carinho que eu acho que os tchecos poderiam aprender com os brasileiros. Tá bom. Então, mas assim, agora pra finalizar, então, teve alguma coisa que você não gostou no Brasil? Teve alguma coisinha assim que te incomodou, nem que seja um pouquinho? Ou você, de repente, fala sobre alguma coisa, combinar alguma coisa, e você já acha que isso vai ser cumprido. Então, se eu, por exemplo, falo que você vê daqui uma semana, eu acredito nisso, nem preciso mais, sabe? Você tá rindo, mas eu sei que é bobagem, mas esse negócio que não consegui me acostumar, mas eu sei que tem que um pouquinho respeitar, claro, se você tá lá, tem que aceitar isso, senão você fica pirando, assim, né? Mas isso me incomoda. Talvez a minha mensagem seja, eu sei que a língua tcheca é difícil, muito difícil, mas quase impossível. Não. Então, eu como professora, eu acho que é minha obrigação de espalhar que não é impossível de aprender tcheco, você também é o exemplo disso. Sim. Então, se os brasileiros ficam aqui na República Tcheca, não se bloqueiam com língua, isso aqui é difícil, mas acho que sempre é bom aprender, pelo menos, como se diz, para sobreviver nas coisas básicas se virar, e tal, para se virar. Isso, então não tenha medo de tcheco, nem da língua, nem
Nem dos Nem checos. nem das tchecas. Então, gente, como prometido, hoje eu mostrei a tcheca de verdade. Então nós vamos continuar aqui tomando a nossa cachaça e aproveitando a nossa tarde de domingo. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, envia suas dúvidas, o que vocês querem saber sobre a República Tcheca. E eu vou ficar mais do que feliz em fazer um vídeo pra vocês. Então, Nascedano, beijo. Beijo, até mais. Tchau. Tchau.